Salve, salve galerinha! Sejam muito bem-vindos ao canal Pronto Socorro da Matemática. Eu sou o professor Marcelo Rubens, mas podem me chamar de Tio Celo. Se gostarem desse vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Se puderem, me sigam também nas redes sociais. Nesta questão, vamos ver uma situação muito especial relacionada ao chamado princípio multiplicativo. Quantos são os divisores naturais do número 240? Bom, para responder essa questão, eu vou lembrar para vocês um procedimento, ou que seria o procedimento utilizado para você obter quais são os divisores. Bom, nós vamos iniciar a decomposição em fatores primos do 240. 240 dá para dividir por 2, 120, que dá para dividir por 2, 60, que dá para dividir por 2, 30, que dá para dividir por 2, 15, por 3, 5 e por 5, 1. O 240, quando dividido em fatores primos, pode ser enxergado como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Perfeito. Por que eu preciso disso, pessoal? Porque dentro do processo da gente montar os divisores naturais de um número, seja ele qual for, eu preciso enxergar quais são os fatores primos que o constituem. No caso do 240, está aqui a lista. Aí, como é que eu faço na sequência? Vou fazer uma barrinha vertical aqui do lado. E agora sim começar o processo da montagem dos divisores do 240. Começando por quem? Pelo primeiro divisor de qualquer número, isto é, o número 1. Para eu chegar agora aos próximos, como é que eu procedo? Eu vou multiplicar o número primo pelo que está destacado ali. Então, 2 vezes 1, 2. Na sequência, eu tenho novamente o 2 como fator primo. Enquanto eu tiver o mesmo número primo, eu só vou ter que multiplicar pela etapa anterior. Então, 2 vezes 2, 4. Continuo tendo 2. 2 vezes 4, 8. Continuo tendo 2. 2 vezes 8, 16. Ok? Na sequência, o próximo número primo é o 3. Quando eu mudo de número primo, eu preciso retroceder lá no início dos divisores. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 16, 48. Se na forma decomposta eu ainda tivesse o 3 presente, eu só teria que multiplicar pela linha anterior. Mas não é o mesmo número, é o 5. Então eu volto lá no início. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 16, 80. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. 5 vezes 24, 120. E 5 vezes 48, 240. Nesse procedimento, pessoal, duas coisas vocês podem observar. Na hora que você está montando ou descobrindo quem são os divisores do número natural, o primeiro sempre vai ser o 1 e o último vai ser sempre o próprio número. Ok? Então, nessa lista estão destacados todos os divisores do 240. A pergunta é bem direta, né? Quantos são os divisores? Vamos à contagem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, o nosso amigo 240 possui 20 divisores naturais. Tranquilo, gente? Entenderam o procedimento? Se você nunca havia visto esse processo, ficou bacana aqui a representação dele, ok? Mas não é isso que a gente está procurando nessa situação, neste exemplo. Nós queremos aplicar o chamado princípio multiplicativo. Bom, para isso, então, eu vou tentar visualizar na forma decomposta do 240 quem é ele propriamente dito. O 240 nada mais é do que 2 elevado à quarta potência, vezes o 3 elevado a 1, vezes o 5 elevado a 1. Ok? Então, como nós pudemos observar, o número 240, quando decomposto em fatores primos, nada mais é do que 2 elevado à quarta,
vezes o 3, vezes o 5, ok? A lista, o conjunto dos divisores do 240 estão aqui representados. Antes de falar particularmente sobre eles, vamos tentar lembrar da árvore de possibilidades. Para quem não viu, tem um vídeo no canal para montagem da árvore. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu tenho aqui na composição do 240 três bases diferentes, a base 2, a base 3 e a base 5, ok? A base 2 é 2 elevado à quarta. Então, eu vou enxergar esse 2 elevado à quarta como sendo 2 elevado a 0, enxergar como 2 elevado a 1, como 2 elevado ao quadrado e 2 elevado à terceira, e mais o 2 elevado à quarta. Muito bem. A segunda etapa na montagem do divisor do 240 utiliza a base 3. Então, eu tenho como opção de preenchimento dessa segunda etapa, que é a montagem da base 3, o 3 elevado a 1. Mas ter 3 elevado a 1 implica em ter 3 elevado a 0 e ter 3 elevado a 1. Isso para qualquer uma das segundas etapas, que seria o uso da base 3, valeria, né? Eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó. 3 elevado a 0 e 3 elevado a 1. Da mesma forma, iríamos para a terceira etapa na hora que nós estivéssemos montando a árvore de possibilidades. Então, seria com o 5, a base 5, que é 5 elevado a 1. Ser 5 elevado a 1 eu posso subentender como sendo 5 elevado a 0 e 5 elevado a 1. Eu vou atentar apenas para um dos bracinhos dessa árvore de possibilidade, um dos galhos. Esse aqui em específico, pessoal, eu tenho 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. Vamos lá, gente? 2 ao quadrado é 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Exatamente um dos divisores naturais do número 240. Por que isso está acontecendo? Por que isso foi validado? E eu posso fazer para qualquer um dos galhos da árvore, bastaria ter a paciência de montar toda ela. Todos os números que são divisores do 240, eles são constituídos pelas mesmas bases, pelos mesmos números primos que o 240 é. O que muda de um para outro é a flutuação, a variação dos expoentes. Portanto, a estrutura que vai ser a referência para nós aplicarmos o chamado princípio multiplicativo está vinculada a essa ideia aqui, pessoal. Vamos lá? Bom, se todos os divisores naturais do número 240 são constituídos exatamente pelas bases que constituem o 240, e 240 nada mais é do que 2 elevado à quarta vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1, eu sei que eu tenho que, na montagem dos divisores naturais do 240, trabalhar com a base 2, trabalhar com a base 3 e trabalhar com a base 5. Então, eu posso entender como preenchimento de três etapas diferentes. Base 2, base 3 e base 5. Na base 2, quais opções eu tenho? Eu posso utilizar o expoente 0, 1, 2, 3 até o 4. Portanto, seriam 5 opções de preenchimento, concordam? Na base 3, eu tenho o expoente 1 ou o expoente 0 a utilizar, portanto, 2 opções de preenchimento. Mesma coisa acontecendo na base 5. Por isso, meus amigos, que através do princípio multiplicativo eu posso descobrir com muita tranquilidade quem são ou quantos são os divisores do 240. 5 vezes 2 vezes 2, 20 divisores, ok? Entenderam a lógica do exercício? Claro que é muito mais ágil, simples e direto fazer dessa forma, né? Já que a pergunta é quantos são os divisores, não tem muito sentido você pensar em montar uma árvore de possibilidades ou mesmo utilizar aquele diagrama inicial para montagem dos divisores. É bonitinho, é bacana, mas pensem, se o teu número original for muito grande, 1650, 3420, daria bastante serviço utilizar aquele diagrama, sendo que bastaria você ter decomposto em fatores primos, enxergado quem são as bases, visualizado
que tipo de expoente você pode utilizar e preencher as etapas da constituição do princípio multiplicativo. Gostaram da questãozinha? É uma daquelas questões bonitas na matemática, né? Aquela que você pode utilizar para impressionar a gramurosa ou gramuroso, ou então, quem sabe, até pedir um aumento de mesada para os pais. Valeu? Então, gostaram? Esse vídeo foi útil para vocês? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante e ajuda a melhorar o canal. Um abraço em 360 graus do Tio Celo e até a próxima.